Dando continuidade ao vídeo 2 sobre a Ucrânia, novamente aqui eu com os meus dois camaradinhas, Tiburashka e Masha. Esse seria do artigo lá do The Guardian, e o último capítulo era: ajude os ucranianos e eles nos ajudarão a construir uma Europa e um mundo mais justo. Essa era a conclusão do panfleto. Então vamos lá. Na economia, o que aconteceu com a Ucrânia no pós-golpe? O que aconteceu? Por exemplo, a inflação. O endereço é esse que está aí na tela. Vamos lá. Em apenas 19 meses de governo, você tinha uma inflação praticamente zero na Ucrânia. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. E de repente explode. Quanto? Aumentou nesses 19 meses 76% a inflação, ou seja, esses gênios, os valores europeus, o que a Maidan tem de melhor foi isso aí. O que significa inflação? Punir o mais pobre. Se fosse só a inflação não seria um problema. O que aconteceu com o salário médio? Antes do golpe, em janeiro de 2004, ele era de 3.148 grivens. Se você colocasse só a inflação aqui, ó, o salário médio era para estar 5.540, mas ele está em 5.540 grivens, mas ele está em 4.343. Em dólar, antes do golpe, era 368 dólares. Hoje é 188 dólares. Ou seja, um ucraniano ele ganha menos, em média, o salário médio na Ucrânia é menos que um salário mínimo no Brasil hoje. Aqui tem um gráfico que mostra bem isso. No governo supostamente corrupto e violento do Yanukovych, os aumentos salariais eram acima da inflação. E quando os revolucionários valores europeus chegam ao poder, olha aí o que está no gráfico, a inflação explode e os salários reais caem. Produto Interno Bruto, PIB. No final de 2013, a Ucrânia tinha 182 bilhões de dólares de PIB. No final de 2014, já no governo do que a Europa tem de melhor, 99 bilhões. E a perspectiva para esse ano é fechar 2015 com 90 bilhões de dólares. Ou seja, os gênios conseguiram reduzir o PIB da Ucrânia para 90 bilhões de dólares. Mas aí tem um agravante. Vamos falar de dívida, porque a dívida é um indicador. A dívida externa, antes do golpe, era de 37 bilhões de dólares. Atualmente está em 46 bilhões de dólares. Isso só a dívida do governo, porque tem outras dívidas. Hoje, o governo do Yanukovych, ele deixou o governo com uma relação dívida-PIB de menos de 50%. Está em 120% hoje. Reservas em ouro. No final de 2013, ou seja, antes do golpe, 20,4 bilhões de dólares em reservas de ouro. Hoje, 12,6. Quer dizer, eles conseguiram aumentar a dívida e diminuir a reserva de ouro. Um outro indicador, tarifa de energia, tanto de eletricidade quanto de gás. Por quê? A Europa claramente não vai aceitar a Ucrânia como membro da comunidade europeia, por N motivos, mas principalmente econômico. Então, para enganar o povo, o que eles fazem? Não, vocês precisam fazer reforma. O que são essas reformas na prática? Aumentar as tarifas para o povo, né? Que antes era praticamente gratuita. A Rússia vendia gás mais barato e ainda na hora de receber, os ucranianos não pagavam. Agora, além de pagar por preços europeus, tem que pagar com antecedência. Atualmente, em resumo, um quilowatt de energia custa 79 centavos de grivem hoje. No governo do Yanukovych custava menos da metade. E a proposta, que serão 5 etapas, que é o que a Europa exige, é aumentar 4 vezes esse valor. O gás também não é diferente. O gás, a proposta é aumentar em 5 vezes. Ou seja, você vai empobrecer ainda mais a população, porque as tarifas aumentam e o salário real diminui. Como? E a inflação não para de aumentar. Um outro indicador aqui é a população, né? O gráfico por si só fala sozinho, mas de qualquer maneira, até a queda da União Soviética,
a população da Ucrânia crescia. Não muito, mas crescia. A partir do fim da União Soviética, ela começou a diminuir. Mas aqui, né, nessa transição aqui de 2004 para 2015, você teve uma perda de 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Por quê? Porque esses valores europeus, o que a Maidan tinha de melhor para a Ucrânia e para a Europa e para o mundo, colocou o país em guerra. O que aconteceu? A maioria dos jovens deram um jeito de sair. Alguns foram para a Rússia, outros foram para a Bielorrússia, Polônia, Hungria, e então teve uma diáspora para fugir da guerra. Eles não fazem mais que a obrigação deles. Eu, no lugar dos ucranianos, faria a mesma coisa. Que coloque eles para fazer guerra, os americanos, os judeus, esses professores aqui para fazer guerra. E os seus filhos e os seus parentes, não o povo ucraniano. Tá certo? Então, isso se você adicionar que eles perderam a Crimeia para a Rússia, metade de Lugansk e Donetsk também perderam. Então você pode colocar que hoje a Ucrânia tem 32 milhões de habitantes. E por último, o câmbio. Esses gênios, eles conseguiram aumentar, aí está o gráfico, de 8,54 para 23,25. Só para se ter uma ideia, se nós pegássemos o mesmo período, para o brasileiro ter uma ideia, o câmbio hoje, para você comprar um dólar, você gastaria R$ 6,50. E nós estamos pagando hoje R$ 3,80. Então essa é a realidade. Então aí a pergunta, é dessa maneira que vão construir uma nova Europa? Eu espero que não. Bom, e para concluir, qual é a situação da Ucrânia hoje, né? A situação real. Econômica eu coloquei aí, né? Na política, eles proibiram os dois principais partidos, o Partido das Regiões e o Partido Comunista. No início do golpe, eles tentaram proibir as pessoas de falar russo e professar a religião ortodoxa, coisa que nem o Hitler, quando ocupou a União Soviética, usou nessa região da Ucrânia. Guerra no leste, como todo mundo sabe, perda da Crimeia. Por quê? Porque a Crimeia sempre foi Rússia e lá tem uma base naval russa. O que esses nazifascistas queriam? Eles queriam tirar a Rússia e dar para a OTAN. Como aquilo era a Rússia, e inclusive a Rússia pagava aluguel pelaquela base. A Rússia falou, nossa, isso sempre foi meu, então vamos resolver esse problema. A corrupção, assim, saindo pelo ladrão. Todo mundo que conhece a Ucrânia sabe que lá era corrupto de fato e continua pior. Por quê? Porque hoje não existe mais Estado, existem oligarcas que dividiu de acordo com seus interesses. Esses oligarcas, eles têm gangues armadas, paramilitares. Muitos que foram supostamente lutar lá no leste, eles voltam com todo o aparato de guerra e neurótico e passam a extorquir a população, são grupos. Hoje a Ucrânia é governada por oligarcas e por gangues nazifascistas. Então, qual é a conclusão, né? Economicamente uma tragédia, politicamente uma outra tragédia. Então, eu queria perguntar para essa comunidade acadêmica internacional que assinou aquele panfleto, se eles já estão preparando o próximo panfleto para uma próxima guerra, né? Ou vão pedir desculpas pelo que fizeram. E essa professora Raquel Vaz está devendo satisfação ao Brasil e aos ucranianos, né? Porque você, professora, é europeia, você não se sente uma sul-americana, então se você é europeia, que a USP seja ressarcida aí por algum país europeu pelos 12 anos que você passou lá na Universidade de São Paulo, consumindo dinheiro público, inclusive da FAPESP. Você tinha Israel, que era o único estado nazista, reconhecidamente nazista, e agora você tem um estado governado por partidos de orientação nazi-fascista, oficialmente. A Ucrânia, você olhar para o futuro, é uma tragédia maior que a outra, não é um país que você sabe que está passando por uma crise pontual, não, é uma crise que só tende a piorar. Hoje, a Ucrânia é o país mais pobre da Europa, foi isso que vocês conseguiram fazer. E eu acho que está na hora de nós, e os ucranianos sabem disso melhor que eu, se libertar dessa máfia judaica estadunidense de
intervir nos países com os argumentos mais frágeis. Eu espero de vocês, supostamente comunidade, eu quero que cada um veja esse vídeo e que os alunos que estão me vendo mostrem para esses professores o crime que eles cometeram. E até o próximo vídeo, e eu espero que eu tenha colaborado com o debate. Um abraço.